Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um resumão pra gente tentar aprender e tirar um barato nessa quarentena. Vamos falar sobre processo de colonização. Aqui é o nosso professor Tiago. E agora tivemos a audácia, a cara de pau de fazer um canal no YouTube chamado Tá Legals. Vamos falar de história, literatura e o que mais a gente quiser, porque nós é que manda na bagaça, beleza? Vamos falar então sobre processo de colonização das terras brasileiras. Mas antes temos que falar de um outro rolê. Um rolê chamado o que eu esqueci agora? Expansão marítima. E qual a ideia da expansão marítima? Os europeus, principalmente portugueses e espanhóis, queriam chegar até as Índias, as terras do Oriente, atrás de produtos de grande valor na Europa, valor de revenda. Mas o caminho mais rápido, o caminho em linha reta, digamos assim, estava ocupado por mercadores italianos e árabes, o que era preciso então navegar o mar desconhecido, contornar o continente africano. Nesse desenho aqui bonitinho que eu fiz, a caneta mostra o continente africano com uma interrogação no meio. E para que eles faziam esse rolê? Davam esse rolê atrás de especiarias, mas afinal o que eram especiarias? A grosso modo, especiarias são temperos, cominho, cravo da Índia, canela, pimenta do reino. E para que serviam esses produtos? Para disfarçar o gosto de podre dos alimentos, afinal não existiam geladeiras na época, e para conservar os tais alimentos também, por isso que eram muito caros, muito valiosos. Pois bem, os portugueses e espanhóis estavam nesse rolê, estavam nessa ideia. Esse tio barbudo aí é Pedro Álvares Cabral, ele foi um dos navegadores que também ia dar esse rolê rumo às Índias. Vários navegadores portugueses tentaram dar esse rolê. O primeiro a conseguir foi Vasco da Gama, que é o cara que é homenageado pelo time de futebol Vasco da Gama. Vasco foi o primeiro navegador português a chegar às Índias, contornando a África. Cabral estava nessa ideia, só que antes ele chegou em terras brasileiras. E esse monte que vocês estão vendo aí é o Monte Pascoal, o primeiro monte de terras que ele viu ao chegar ao Brasil, em Porto Seguro, Bahia. Ele avistou, aportou em terras brasileiras, atrás de quê? Atrás de lucro. E é aquela história bonita, né? Chegou aqui, viu os índios nus e tal, e rezou uma missa. Os índios não sabiam o que era a igreja, o que era a cruz, o que era Jesus, e estavam muito bem assim. E aí começou uma troca, o que a gente chama de escambo. O que é escambo? Trocar mercadorias sem envolvimento de dinheiro. Mas que mercadoria os portugueses trocavam com os índios? Bem, trocavam qualquer porcaria por pau-brasil, desde espelhinho, machado e até cachaça, em troca de pau-brasil. Mas o que o pau-brasil tinha de tão importante que os portugueses estavam de olho? Alguma coisa aí tinha, né? Da casca da árvore do pau-brasil extrai-se um corante vermelho e servia-se para tingir tecidos, e a cor vermelha é representada pela realeza, princesas, mônicas e meninas bonitas e garotos bonitos que usam gravata borboleta quando são crianças, usam vermelho. E tecidos naturalmente vermelhos são muito difíceis de se encontrar, então o pau-brasil tinha um valor de lucro interessante para os portugueses. Dava tanto lucro que eles conseguiam até comprar um iPhone antes de viajar para as Índias, que era o objetivo deles. Pegaram as caravelinhas deles com os smartphones e foram para as Índias atrás de especiarias, que era o que tinha muito valor para eles. Só que o Brasil eles deixaram meio que de lado, sabe? Não vamos investir no Brasil nesse momento porque o comércio com as Índias dá muito mais lucro. Não queriam investir, mas também não abandonaram o Brasil de vez. Tipo assim, não quer morder, mas não larga o osso. Mas um belo dia, o comércio com as Índias diminuiu, parou de dar lucro. Aí eles se voltaram para o Brasil com um projeto de colonização, com um projeto de capitanias hereditárias, não com o objetivo tanto de investir no Brasil, mas de obter lucros com a sua colônia. O que eram as capitanias hereditárias? Não sei o nome de todas, então vai ser um resumo do resumo do resumo. Eram grandes extensões de terra que eram doadas a nobres portugueses com o objetivo que esses nobres me fugiu a palavra agora, ocupassem as terras, produzissem e dessem lucros para a coroa portuguesa. Mas existiam várias dificuldades. Uma, só tinha mato aqui. Tinha mais mato
do que no Cabo Sul, no Água Azul, e eles ficavam perdidos, igual essas moças aí andando no Rodanel. Ao Léo era muito difícil. Na perna esquerda, ele tá parado! Sai, que é sua! Brasil! Muito perigoso. As únicas capitanias que deram certo, que prosperaram, a capitania de São Vicente, a primeira cidade do Brasil, e a capitania de Pernambuco. Dentro do projeto de colonização também, há também a importância dos jesuítas, dos padres jesuítas. Resumão também, eles catequizavam os índios, ensinavam a fé cristã aos índios e a língua portuguesa. A cidade de São Paulo fundou-se através de um colégio jesuíta, que é esse colégio que está aí. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Como as capitanias hereditárias não deram certo, foi criado um novo projeto, agora de governador geral. Um nobre português vinha para o Brasil para centralizar o poder. O primeiro foi Tomé de Souza, o que muito me agrada, Souza com S, igual a minha pessoa. Mas algo muito mais importante é falar a respeito do trabalho escravo. Toda a riqueza produzida para Portugal é oriunda do trabalho escravo, indígena, mas principalmente africano. Muitos africanos, mas muitos, milhões e milhões de africanos foram trazidos da África à força para trabalhar em terras brasileiras durante mais de 300 anos. Isso explica muito do preconceito que ainda hoje muitas pessoas têm com relação à cultura africana, inclusive à religiosidade africana. Ainda há muito do que se falar com relação à colonização do Brasil. Poderia falar do Marquês de Pombal, que foi um pica, foi um fodão na sua época na administração portuguesa e das colônias de Portugal. O Brasil não foi a única colônia em Portugal. Poderia falar das muitas revoltas que ocorreram aqui no Brasil. Os brasileiros não aceitavam os mandos e desmandos de Portugal de bom grado. Muitas revoltas surgiram, talvez a mais conhecida seja a Inconfidência Mineira, Tiradentes, Feriado e essas coisas todas. Algumas revoltas pregavam a independência do Brasil dos mandos portugueses, mas isso já é um outro rolê, já é uma outra história que depois a gente fala. Tá legal? O vídeo vai terminando por aqui, espero que tenham gostado. Cuidem-se, usem máscaras ao ir ao mercado e fui!